Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, te louvar por essa manhã, uma manhã agradável que já começou com a oportunidade de juntos adorarmos a Ti, Senhor, juntos participarmos da Sua ceia, relembrarmos o sacrifício do Seu Filho Jesus por nós, que nos capacita, nos habilita a estarmos aqui. Pessoas talvez tão diferentes, Senhor, mas que diante de tão grande salvação e redenção, se identificam com uma glória que não é nossa, Pai, mas sua, dividida entre nós através do seu Filho Jesus. Te louvamos por isso, te agradecemos por isso. E pedimos, Pai, que nesse tempo que teremos aqui hoje, o Senhor fale a nós, Pai, através da sua palavra, nos ensine, nos faça trocar experiências aqui, Senhor, e que a gente aprenda um pouco mais sobre a adoração a Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos, agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nosso tema aqui é adorar para viver, viver para adorar. Já há alguns anos, acho que esse é o 4º ano, que a gente tem uma combinação aí com o pessoal da escola bíblica de trazer algum treinamento, algum curso, algum assunto em que a gente explore um pouco sobre adoração, sobre louvor, né? Na escola bíblica, e com isso traga para a nossa comunidade a oportunidade de a gente refletir um pouco nesse assunto, né? Esse curso são 4 aulas, né, o mês de julho todo, então essa é a primeira. Estamos dividindo eu e o Eusébio, né? Vocês viram que o Eusébio já falhou, já na primeira aula, não veio, né? É um absurdo, mas ele está lá no louvor hoje, tá, pessoal? Então ele não pôde estar aqui agora com a gente, mas já me mandou mensagem logo cedinho, orando por nós e nós intercedendo por ele também. Mas na próxima semana ele deve estar aqui com a gente, tá? Esse curso ele está baseado não 100% exclusivamente, mas nesse livro, A Essência da Verdadeira Adoração, tá? De John MacArthur. Para quem não leu, eu recomendo fortemente. É um belo livro, tá? Que fala sobre adoração na comunidade, né, na igreja, mas muito focado na adoração individual, né, de cada um de nós. O quanto uma fala com a outra, né? A individual com a congregacional. Uma experiência que o John MacArthur teve na vida dele, de repensar os conceitos envolvendo a adoração, e isso fez muita diferença na vida dele e muita diferença na igreja que ele congrega, né? Eu acho que é de 83 esse livro, e isso mudou muito a vida dele, mudou muito a vida da igreja dele. Então, se vocês tiverem oportunidade, eu acredito que esse livro deva ter aqui na livraria nossa. Se não tiver, a gente pode pedir que eles encomendem, tá? Mas recomendo, é um bom livro, tá? E grande parte do que nós vamos falar aqui, de alguma forma, está refletido nesse livro, tá? Então, uma boa recomendação aqui para vocês. Como é que esse curso, então, está dividido, né? Teremos aí as 4 aulas que eu havia dito, né? Sendo a primeira, por que preciso adorar? Hoje a gente vai tratar um pouco disso. Por que eu preciso adorar, né? A segunda aula, semana que vem, será por que Deus precisa ser adorado? Se eu preciso adorar, Deus precisa ser adorado. Por quê? Né? Tá bom. Se eu devo adorar, se Deus precisa ser adorado, como eu devo adorar? Como é que eu faço para fazer isso, né? E além do como adorar, onde e quando eu devo adorar? Então, cada uma dessas aulas a gente vai explorar bastante desses assuntos, tá? Para ter uma conclusão final aí com vocês na última aula, tá? Então, vamos na nossa primeira aula de hoje, que é por que preciso adorar?
E aí, para entrar nisso, eu queria discutir um pouco com vocês a ideia de senso de propósito, né? E aí eu queria ilustrar um pouco com uma situação que aconteceu comigo no meu trabalho. Anos atrás, eu fui num treinamento de gestão de pessoas com outros colegas do trabalho. A gente ficou num hotel lá alguns dias. E em determinado momento, né, a gente falando sobre performance de colaboradores, né, avaliação de performance e tal. E o ministrador do curso lá, em algum momento, ele falou assim: o que para vocês é propósito de vida? Deem exemplos de propósito de vida, né? Perguntou aqui, quem tem propósito de vida, qual é? Né? E aí eu queria colocar essa questão para vocês também. O que é propósito de vida? O que vocês entendem como propósito de vida? E me deem exemplos do que seriam propósitos de vida. Um alvo. Quem falou? Desculpa. Um alvo. Exemplo. Você tem algum exemplo? Prático, né? No caso, na área comercial, assim. Pode ser uma casa, pode ser uma viagem, um alvo. Uhum. Vocês ouviram? Então, o que ele falou é, por exemplo, na área comercial você pode ter um propósito, ter uma casa, viagem, né? Um propósito que a pessoa tem. O que mais? Outros exemplos. Como? A construção de uma família, né? Um propósito. O que mais? Pode significar o sentido também para a vida, né? Aham. Tá, então, se eu interpretei bem, você falou o sentido da vida, propósito seria uma busca de um sentido, de um propósito de vida. Ok. A palavra propósito ela vem com motivo, né? Motivo. Uhum. O propósito bastante associado ao motivo, né? O que te move, né? Te faz caminhar. Que mais? Outros tipos de propósito de vida. Quem persegue a felicidade própria a qualquer custo. Vive hedonisticamente. Legal, então assim, podemos ter, por exemplo, eu acho que hoje talvez a gente veja muito nas gerações mais recentes de buscar felicidade. Óbvio que todas as gerações buscam, mas parece que hoje mais intensamente eu tenho que ter satisfação, né, das minhas realizações, né, as coisas parece que tem que ter propósito. Então, a busca de uma felicidade, buscar felicidade é um propósito de vida. Mais alguma coisa? Vocês se lembrem? Pode parecer que é básico, mas é servir a Deus em todas as situações, que é muito difícil. Sim. Mas a gente ficar conectado, às vezes, principalmente em situações de conflito, você fala, e agora? Aí você olha para cima e fala, Senhor, capacita. Né? Exatamente. Então, servir ao Senhor em todas as situações, né? Se manter conectado com o Senhor, né? Propósito de vida. Na época, nesse treinamento, meus colegas do trabalho lá sabiam que eu era cristão, né? E sempre que eu tinha oportunidade eu falava, mas a gente sempre fica acanhado, né? Você está num grupo maior, com mais gente, fala, o que eu falei aqui? Aí eu falei, não, vou falar, né? Aí eu falei assim, olha, eu sou cristão, né? Eu reconheço Jesus como o Senhor da minha vida, então eu tenho como propósito caminhar com esse Senhor e falar dele para outras pessoas, né? Aí ele falou, ele parou, tal, foi ouvindo todas as opiniões, tal, falou assim, pessoal, o que acontece? Isso que o Renato acabou de falar aqui tem um pouco mais de cara de propósito de vida. Porque o que ele falou, né? Isso eu achei bem interessante. Ele resumiu o propósito de vida como algo que você busca fazer e persegue fazer,
e que pode acontecer até o seu último momento, minuto num leito de morte, por exemplo. Tá? Então, assim, se é algo que você consegue fazer até o seu último suspiro, tem mais cara de um propósito de vida. Né? E aí ele comentou isso, falou assim, puxa, se é uma carreira, né? Se é constituir uma família, você tem um problema sério, porque você pode ter momentos na vida que você não vai ter isso. Então o conceito é esse, tá? Não sei se ficou claro para vocês, eu achei bem interessante essa ideia. É algo que você pode fazer até o seu último minuto de vida, no seu leito de morte, se é um propósito. O que a gente vê aqui que é muito comum, né? A gente vê, por exemplo, a gente fala muito, né, sobre famílias que têm o ninho vazio. O que é o ninho vazio? São famílias que se dedicaram, se esforçaram para educar seus filhos, né, e dedicou sua vida ali aos filhos e tal. Em algum momento, o filho se casa, ou o filho sai de casa para ir para a universidade, ou para trabalhar fora, ou qualquer coisa assim. E qual que é o propósito de vida seu agora? Seu propósito de vida saiu de casa, não está mais lá. E aí, o que você faz? Então, o que a gente vê nessas situações, né? Crises em casamentos. Tem casamentos que se desfazem. Por quê? Porque eles estavam construídos, montados, com base na educação dos filhos. E agora não tem mais os filhos. Né? Trabalho, né? Emprego, o cara se dedica ali àquele trabalho que ele faz, àquela empresa onde ele trabalha. Né? Várias vezes já dei exemplo para vocês, né? Trabalhei 16 anos entre Unibanco e Itaú, né? A minha ideia é que eu ia me aposentar lá dentro, né? E de repente o Itaú chegou para mim, muito obrigado, né? Não precisamos mais dos seus esforços aqui, né? E aí, o que você faz? Né? Se o seu propósito está baseado naquele trabalho, entra em parafuso, né? Começa a procurar outros trabalhos, né? Mas mesmo assim, sensação horrível, né? Você passa por crise, família toda por crise, porque aquela sensação, pô, eu sou provedor, não estou provendo, né? Então assim, onde é que eu coloco o meu propósito de vida? Onde é que eu coloco o meu motivo de viver? Né? Nesse sentido, nessa linha, a gente vê, por exemplo, hoje, entre os jovens, né, quem trabalha com o pessoal mais jovem talvez perceba isso. O mercado de trabalho ele tem mudado bastante, né? E hoje o jovem, de um modo geral, ele busca coisas um pouco diferentes do que outras gerações antes buscavam no trabalho, né? Então, a minha geração, assim, você tem que procurar uma boa empresa, né, que te dê um bom salário, oportunidades lá dentro de você ter bons cargos, e você vai ficar lá naquela empresa e você é bem sucedido quando você se aposenta naquela empresa, né? Esse era o contexto do qual eu vim, por isso que foi tão chocante para mim o Itaú me mandar embora. Eu falei, caramba, era aqui que eu ia ficar, né? Até me aposentar, e não aconteceu, né? Minha geração vinha, os meus pais, né, prestaram um concurso público, né? Entra no concurso público, pô, para a família era assim, um cara super bem sucedido, porque está trabalhando para o governo e fica lá até, né? E continua ganhando salário depois integral até morrer, né? Então isso era ser bem sucedido. Profissionalmente, como é que o jovem busca hoje? Não, isso aqui tem que ter alguma razão para mim, isso que eu estou fazendo aqui. Fazer por fazer, não vou, né? A gente engolia muito sapo, né? Quanto cargo eu tive e projeto eu me envolvi, que chatíssimo, não queria fazer, não estava afim, né? Mas o jovem hoje diz, não, isso aqui tem que ter algum propósito para mim, se não tiver propósito não faz sentido para mim, né? Aí eu encontrei aqui, gente, está pequenininho, tá? Tentei aumentar isso aqui, mas apesar de ter tela em volta aqui, não consegui aumentar. Mas eu vou ler para vocês. A pesquisa global NextGen da PwC indica que 65% dos millennials expressam que o desenvolvimento pessoal e um sentido de propósito são importantes em um emprego.
Então hoje as empresas se preocupam muito em atrelar sua imagem a grandes ações na sociedade, por exemplo, tem impacto na sociedade. Por quê? Porque entende que isso é um atrativo até para trazer talentos para trabalhar na empresa, né? Porque ali você indica propósitos de valores interessantes que o jovem pode olhar e falar, pô, isso aqui eu me identifico, quero trabalhar aqui. Tanto é, pessoal, que assim, na minha geração, você está numa grande empresa, né, como IBM, Itaú e outras aí, era o máximo. Hoje em dia é comum eu ver jovens que estão nessas empresas, pedem demissão e vão para startups, né, que são empresas menores, né, simplesmente porque, não, eu não quero, aquele esquema lá não é para mim, eu quero essa empresa menor aqui, tem mais a ver com o meu propósito aqui de vida. Então isso também é relevante nos dias de hoje, as pessoas buscam essa identificação. O oposto disso também acontece, né, pessoal? Enquanto para o jovem ele se satisfaz muito ao se identificar ali com propósitos, quando não há essa identidade, quando não há essa conexão, não só no trabalho, mas na vida como um todo da pessoa, é comum isso gerar depressão, né, gerar uma série de problemas aí. Então aqui, essa imagem é justamente isso, está um rapazinho ali no banco de praça, né, deprimido. E aí eu trouxe algumas citações aqui, né? A desesperança é uma das principais preditoras de suicídio e é mais fortemente associada ao comportamento suicida do que outros sintomas de depressão. Tá? Esse é um estudo desse Beck, né, de 74. E ele fala aqui, ó, o nome da pesquisa aqui é Falta de Esperança e Eventual Suicídio. É um estudo prospectivo de 10 anos em pacientes hospitalizados com ideias suicidas. Na mesma linha, um outro estudo aqui fala o seguinte, que os indivíduos que sentem que a vida não tem sentido ou propósito são mais propensos a sofrer de depressão e, consequentemente, a contemplar o suicídio. A gente vê continuamente aí, a gente ouve taxas de suicídio cada vez maiores, né? E isso tem muito a ver com isso, né? As pessoas não encontrarem, obviamente, né, pessoal, a gente sabe que tem várias razões, né? Existem doenças mentais, existem vários outros motivos, mas quando se fala em propósito de vida, para as pessoas que não conseguem fazer essa conexão, é muito forte isso, né? Levar a depressão e levar a pensamentos suicidas, né? Então, tudo isso para quê, né? Para trazer para nós essa percepção, essa sensibilidade de que um propósito de vida é muito relevante para cada um de nós, muito relevante. E aí, tem uma frase que talvez muitos aqui já tenham ouvido em outros contextos, que é assim, né? Há um vazio em forma de Deus no coração de cada homem. Ah, tá bom, obrigado. Seu Lua está vindo de cima, está vindo lá de cima, já chega. Há um vazio em forma de Deus no coração de cada homem, e só Deus pode preenchê-lo. Talvez você já tenha ouvido isso. Não, tem um buraco no coração da gente que só pode ser preenchido por Deus. Quem falou isso foi Blaise Pascal, né? Ele é um filósofo, matemático e físico francês do século XVII. E essa citação ela é encontrada em Pensamentos, é uma coleção póstuma de anotações sobre teologia e filosofia. Esse cara aqui dentre várias coisas que ele fez, ele é um dos caras que fez a teoria da probabilidade, né? Esse cara desenvolveu toda aquela teoria e tal. Estava lendo algumas coisas sobre ele, bem interessantes, tá?
E ele era um matemático, físico, filósofo, né? E hoje em dia a gente vê uma separação muito grande, né, entre ciência e fé, né? Mas você pegava essa época aqui, séculos atrás aí, eram teólogos que eram cientistas, né, pensadores, né, filósofos, então isso era muito comum. E esse era um cara fiel a Deus. Por exemplo, entre os postulados dele, ele está, como é que ele chama aquilo? A aposta de Deus. Né? Que é um cara, ele fala assim, se você... quais são as vantagens e desvantagens de crer em Deus, se ele existe ou não, né? Então assim, se Deus existe e você crê, você vai ter uma vantagem muito grande que você vai viver eternamente no paraíso, né? Agora, se ele não existe e você crê, não perdeu nada, né? Nem não existe mesmo, está todo mundo igual, né? Agora, se ele existe e você não crê, você tem muito a perder. Então ele faz um postulado sobre isso, tem uma série de... Mas ele vai mais pela linha da lógica, e falando assim, pela lógica é uma aposta razoável de se fazer, dado que comprovar que Deus existe não é algo cientificamente possível, né? Mas Blaise Pascal fala isso, fala que existe um vazio na forma de Deus no coração de cada homem, e só Deus preenche esse vazio. Já ouviram isso? Já ouviram alguma coisa nesse sentido? Nunca. E aí, pessoal, assim, nós, talvez a maioria de nós que estamos aqui, preenchemos com Deus, né? Encontramos a Deus e preenchemos. Qual é o problema, a dificuldade? A dificuldade são pessoas que não se encontraram com Deus ainda. E aí precisam preencher com alguma coisa, buscam preencher com alguma coisa. E aí é muito comum a gente ver isso, preencher com outros propósitos que não são Deus. Mas pessoas de Deus também preenchem com outros propósitos, tá, pessoal? Então, vamos tomar cuidado, temos que saber olhar bem para essa situação aqui. Muito bem, deixa eu colocar uma imagem aqui e eu queria que vocês me dissessem o que vocês estão enxergando aqui. O que vocês estão vendo nessa imagem aqui? Hã? Um panda? É. Primeira vez que eu vejo. Uma mulher com uma blusa de flores na cabeça, bem de lado, Uma coroa interessante, está começando. É uma manada de elefante fotografada assim. E aí, pessoal, o que vocês estão enxergando? Já ouviu algumas coisas interessantes aqui, né? A imagem de um rosto. Todo mundo enxerga a imagem de um rosto aqui? Não? Ó, vamos lá, ó. Aqui, ó, tem um narizinho. Aqui tem um olho, o outro olho aqui. Certo? Uma boca aqui, ó. Parece ter cabelos longos, certo? Sim. Aqui também aparece cabelos longos. E aqui em cima, talvez?
Estão enxergando isso, mais ou menos? Não? Tá, então é o seguinte. Uma senhora, Maria Rubio, lá em Lake Arthur, no Novo México, em 1977, ela estava preparando o jantar na casa dela. E quando ela foi fazer as tortilhas dela, ela colocou lá na frigideira e tal, dobrou a tortilha. Na hora que ela tirou, ela olhou e falou assim: gente, é a imagem de Jesus na minha tortilha. Então assim, na parte queimada ali, que queimou um pouquinho, formou a imagem de Jesus. Estão enxergando agora Jesus ali, pessoal? A coroa de flores em cima era a coroa de espinhos, tá? Unicórnio. É um espinho um pouco mais alto, né? Vamos dizer assim. Então, assim, ela enxergou a imagem de Jesus e ela ficou muito impressionada com isso. E ela começou a mostrou para a família, começou a mostrar para todo mundo. E ela levou para a igreja, foi mostrar para o padre. E ela fez tanta pressão: padre, o senhor precisa abençoar essa tortilha e tal. E ele falou: eu nunca abençoei uma tortilha, não sei e tal. E na pressão ele acabou abençoando a tortilha. Alô. Aí sim. Obrigado. Muito bem, voltamos aqui. Aí, pessoal, a Maria Rubio, né, ela voltou para casa com a tortilha, agora abençoada pelo padre, né? Imagem de Jesus. E ela falou assim: gente, isso aqui não pode ficar só comigo, né? Mais gente precisa ver isso. E ela começou a espalhar aí para as pessoas, né? As pessoas começaram a ir na casa dela para ver. Alô, aí. E aí ela montou um altarzinho lá na casa dela, né? Essa daqui é a Maria Rubio, né? Filha aqui, ó. Dentro de um quadro, ela ainda fez um trabalho interessante ali, que assim, ela colocou aqui embaixo de algodão para parecer que estava nas nuvens, assim, né? E aí ela colocou nesse altarzinho, ela montou no quintal da casa dela uma casinha de madeira, colocou isso lá. E pessoal, começou aí cada vez mais gente, centenas de pessoas, milhares de pessoas. E por 35 anos esse santuário da tortilha, santuário de Jesus da tortilha, ficou na casa dela lá, com romarias para irem lá conhecer a tortilha. Provavelmente milagres devem ter sido atribuídos e coisas assim para as pessoas continuarem indo lá, né? Então, tivemos essa história real que aconteceu aí, tá, pessoal? Em 1977. E aí, vocês devem, assim, regularmente ouvir coisas semelhantes a isso, né, na imprensa e tudo mais. Então, por exemplo, tá difícil de ver aí, mas na areia, o rosto de Jesus aqui no meio, ó. Os olhos dele, o nariz e um bigode. O rosto de Jesus nas costas da raia, né? Aqui, o senhorzinho acordou de manhã, foi pegar o carro dele, quando ele olha no vidro aqui embaixo, a imagem de Jesus dentro do vidro, tá? Ah, pessoal, fala. Vocês não estão vendo aqui, ó. Gente, Jesus, ó, no ferro de passar, tá? Ó, isso aqui, ó, uma tempestade de pó de areia, né? E ó,
2 olhos aqui, um nariz, uma boca, um rosto aqui no meio da tempestade de areia. Olha aqui, aqui tinha um postezinho, né, com uma fiação, mas olha como a planta cresceu e se espalhou ali, né, no formato claro de Jesus na cruz. Aqui o Google Street View, né, às vezes tem meio estranhas que você vê lá, né. E esse aqui, ó, o cara tava na estrada aqui, pegando o Street View, dá para ver aqui no meio da nuvem 2 figuras aqui estranhas, ó, parece que um tá sentado num trono, só tô dizendo, tá? Tô induzindo ninguém a achar que é um trono não, mas né, e um outro de pé do lado. Aqui aí voltando para a categoria dos alimentos, né? Aqui temos uma pizza, parece uma pizza. Acho que com alho, porque o alho está espalhado aqui, né? E aqui 2 olhos, nariz, uma boca. Panqueca, para quem gosta, panqueca no prato aqui. E o cara está até olhando um pouco para baixo, assim, um olhar um pouco mais sinistro. Dá até um pouco de medo aqui. Frango frito, aqui está um pouco difícil de ver também. Um rostinho encarando quem está a fim de comer o franguinho ali, né? Ainda na categoria alimentos, uma empanada também, né? E parece mais como é que Charles Mason, né? Parece mais com ele do que com Jesus, mas tem 2 olhinhos aqui, nariz, uma barbona aqui, tá? Para quem quer sair um pouco dos alimentos, né? Se dá para ver o pé da mulher aqui, ela deu uma topada com o dedo dela e tá tudo roxo, mas aqui em cima, pessoal, no roxo aqui de cima, temos uma manifestação aqui impressionante, um rosto ali no roxo do dedo dela, né? E até o cara, quando ele foi pegar o carro dele na garagem de manhã, né, uma pomba passou por ali e deixou um presentinho no vidro do carro dele, mas se vocês repararem bem, no presentinho deixado ali tem um rosto ali, né, muito parecido com Jesus, né. Pessoal, brincadeiras à parte, né, a ideia realmente era a gente descontrair um pouco aqui, mas é fato isso, tá? Quando a gente fala lá da tortilha, gente, aquilo levou pessoas a fazerem romaria para a casa daquela mulher por anos, 35 anos. A tortilha, o que aconteceu com a tortilha? Um dia a filha dela pegou a tortilha, vocês viram que era um quadrinho, né? E foi levar na escola para a professora ver. E caiu no chão e quebrou o vidro e esfacelou a tortilha, porque já não se via mais nada, né? Ela estava podre já, né, a tortilha. Mas move pessoas, né? As pessoas se movem por essas coisas, né? Não sei quantos de vocês aqui têm origem católica, eu tenho, né? Minha família era de origem católica, né? E a gente vê o quanto as pessoas, para quem é um católico mais fervoroso, o quanto as pessoas se dedicam, quanto as pessoas, né, quando são mais devotos a determinados santos, né, a importância que aquele santo tem no contexto da vida da pessoa, que muitas vezes é muito superior a qualquer coisa relacionada a Deus ou Jesus, né? Mas tem a ver com a vida daquele santo e o que aquele santo representa, né? Isso é muito comum. Então, pessoal, o que é sabido, né? O que é claro para nós? As pessoas, de um modo geral, todos nós, carecemos de propósito. Né? Parece que é isso que o Pascal falou mesmo. Parece que tem um vazio dentro de nós que precisa ser preenchido com alguma coisa. E as pessoas buscam preencher com o que elas puderem, né? E pensadores, de um modo geral, já refletiram um monte sobre isso. Filósofos, né? E a gente tem várias percepções que vieram disso. E eu queria, um pouquinho antes do intervalo aqui, passar por algumas com vocês. Por exemplo, Sigmund Freud, né? Então, Freud, ele argumentava que a religião e a adoração são projeções dos desejos inconscientes humanos. No livro dele, O Futuro de uma Ilusão, de 1927,
ele sugere que a necessidade de adorar deuses é uma manifestação da busca por figuras paternas protetoras, que oferecem segurança e consolo diante das incertezas da vida. A leitura de Freud é essa. Tá? Existe o vazio, né? E o vazio ele está interpretando como, essencialmente, como em qualquer ser humano, a manifestação da busca por figuras protetoras, no caso aqui, figuras paternas protetoras. E a religião se encaixaria muito bem nisso, portanto, a gente vê tanta manifestação religiosa entre as pessoas, tá? Karl Marx, ele disse o seguinte, né? Para Karl Marx, a religião era vista como o ópio do povo. Vocês devem já ter ouvido bastante isso, né? Ele acreditava que a adoração de deuses e figuras religiosas era uma forma de alienação, onde os indivíduos projetavam seus poderes e capacidades para seres externos, em vez de reconhecer seu próprio potencial humano. A adoração, nesse sentido, servia para manter as pessoas subjugadas e distraídas das injustiças sociais e econômicas. Então, sabemos, né, que Karl Marx tinha uma linha que ele acreditava, então ele viu esse vazio humano pelo aspecto da teoria que ele acreditava, e se encaixou dessa forma aqui, né? Por isso que ele dizia que é o ópio do povo, porque o povo, né, o ópio é a droga, né? Então o povo se alimenta daquela droga e fica desorientado, e com isso se tornam aí subjugadas e distraídas das injustiças sociais e econômicas, tá? E Nietzsche, né, Friedrich Nietzsche, ele criticou veementemente a religião e a adoração de deuses em suas obras. Em Assim Falou Zaratustra e O Anticristo, ele argumenta que a adoração religiosa é uma forma de fraqueza e negação da vida. Nietzsche propõe a ideia do Übermensch, super-homem, um indivíduo que transcende a necessidade de adorar deuses e cria seus próprios valores e significado na vida, tá? E isso a gente vê, né, pessoal, muita manifestação desse sentido nos dias de hoje também. As pessoas buscando significado em si próprio, né? Falando, não, eu tenho valores próprios, né, e isso me faz ter propósitos na minha vida, e são esses valores que são relevantes. Vamos parar então no intervalo. No próximo a gente vê algumas opiniões um pouco mais e vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Então nós passamos aqui por os irmãos abençoados aqui conseguiram aumentar a tela para nós aqui. Então agora ficou melhorzinho, né, pessoal? Vou até botar de novo a tortilha. Tá? Melhorou? Não? Agora tô vendo Jesus. Né, o altarzinho dela, e aí no altarzinho aqui, ó. E aí aqui tá o quadrozinho com a tortilha e as nuvens aqui, tá? Essa aqui dá para ver que é Jesus, exatamente, né? Que é esse mesmo quadrinho aqui, ó. Tá na mão dela aqui. Tá? Então, só para vocês verem aí a tortilha, no santuário. E aqui também, só para vocês relembrarem os... O ferro, ele já fica no formato, né, pessoal, de um santuáriozinho assim. Bom, então tá. E aí nós passamos então pelas opiniões aqui de Freud, né? Aliás, Freud tem essa questão, né, essa fissuração dele ali por encontrar relações com figuras paternas, né? Então tá aqui também está, né? Marx e Nietzsche. Mas nós temos também a opinião de filósofos e pensadores, teólogos, né, que também se debruçaram sobre essa questão da relação do homem com divindades, né? Agostinho,
um dos mais importantes teólogos da Igreja Católica, argumentou que a adoração é uma necessidade inerente ao ser humano para buscar Deus e encontrar sentido na vida. Em suas confissões, ele escreve: Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Agostinho via a adoração como uma resposta natural ao anseio humano por Deus. Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, descreve a adoração como parte da virtude da religião, que é uma virtude moral que orienta a pessoa para a veneração de Deus. Para Aquino, não é o Wesley Aquino aqui daqui, tá? Não é ele, né? Também não é da família, né? Wesley Aquino, apesar dele ter feito a ceia hoje. Tá? Para Aquino, a adoração é uma expressão da justiça, pois Deus merece ser adorado por ser o Criador e mantenedor de todas as coisas. A adoração, assim, é vista como um ato racional e necessário para honrar a Deus. Martinho Lutero, né? Lutero é um dos maiores expoentes aí da Reforma Protestante, né? Lutero enfatizou a importância da fé e da adoração direta a Deus. Ele criticava a veneração excessiva de santos e relíquias na Igreja Católica de sua época. Para Lutero, a adoração deveria ser centrada exclusivamente em Deus, e ele defendia o princípio do sola fide, somente a fé, como o meio pelo qual os seres humanos se relacionam com Deus e o adoram. E também entre os reformadores, a gente também tem João Calvino, né? E Calvino também enfatizou a adoração a Deus como central na vida cristã. Em suas Institutas da religião cristã, ele argumenta que a adoração correta é aquela que é baseada na palavra de Deus e dirigida somente a Ele. Calvino rejeitou qualquer forma de idolatria e insistiu na pureza e simplicidade do culto cristão. Então, pessoal, o que a gente conclui até aqui, né? A gente consegue observar até aqui. Parece que o homem, da forma como o homem foi criado, é inerente a ele ter uma busca de algo maior, buscar uma identificação com algo maior, né? Tem essa ânsia, parece que constantemente o homem busca isso, né? E quando encontra o bom caminho, vai num bom caminho, mas quando não encontra, existem essas aberrações que a gente vê aí, né? E a palavra de Deus traz para nós exemplos também desse vazio e dessa busca, né? E aí eu quis trazer aqui para vocês alguns textos que falam disso. Lá em Salmo 63:1, o salmista diz, né? Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Então, olha só a descrição do salmista, né? Ele está dizendo assim, a minha alma tem sede, ela não aguenta, ela está morrendo de sede. E ela precisa do Senhor, né? E compara essa sede da alma com uma terra seca, né? Sem água. No Salmo 42, versos 1 e 2, eu trouxe mais um aqui, uma parte do 2, mas fala o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então o salmista de novo é a figura da sede, né? De novo é a figura do anseio pelo Senhor. E o que mostra, né? Como uma necessidade tão básica para o homem como tomar água, né? A gente vê aí, para quem já viu aqueles programas de sobrevivência, né? Que o cara vai pro meio da selva lá, no meio do deserto, fica não sei quanto tempo. O que é comum a gente ver ali? O cara consegue ficar vários dias sem comida, se vira.
Mas sem água, não dá. Né? Então, sem água, o que dizem aí, eu nunca experimentei, não vou tentar, mas é que não passa de 2 dias sem água, a pessoa morre. Né? Então aqui está dizendo isso, né? Que a corça, que é um animal que vive ali pelos seus instintos, ela anseia por águas. E a minha alma também anseia por estar com o Deus vivo. No Salmo 146, ainda uma ilustração semelhante. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida tenho sede de ti. Na mesma linha aqui, né? Vocês devem estar lembrando um monte de música, né? Que fala, né? Tenho sede. Hoje a gente não vai cantar, mas já falei para o Zé de em algumas aulas a gente cantar. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. Vocês também devem conhecer, né? Eu encontrei os teus altares. Salmo 84, 2 fala isso, né? Olha só, né? A descrição. A minha alma, ela não só anseia, né? Mas ela desfalece se não está nos atos do Senhor. A beleza poética disso, né? Salmo 27, 4 diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então a ânsia pela busca do Senhor é tão grande que o desejo dele é morar na casa do Senhor. Né? E a outra música que a gente está lembrando aqui, que é o Pardal Encontrou Casa, né? Andorinha ninho para si, fazia os ninhos, né? nas colunas do tabernáculo. Né? Então, que gostoso, né? O pássaro encontrou casa na casa do Senhor. Né? E o desejo do salmista é o mesmo aqui. Ele anseia tanto pelo Senhor que ele gostaria de morar lá na casa do Senhor. Né? Então, tudo isso mostra aqui, pessoal, acho que reforça esse conceito de que nós temos uma ansiedade pelo Senhor, nós buscamos o Senhor. Né? Nós temos um vazio que só é preenchido por Ele, como diz Pascal. Né? E quanto mais nós conhecemos esse Senhor, e mais a gente busca esse Senhor, mais a gente vai desejar estar na presença dEle. Né? E conhecer faz parte de adorar, né? Porque se eu amo esse Senhor e eu quero me relacionar com Ele, envolve eu conhecê-lo. E quanto mais eu conhecê-lo, mais eu vou querer estar com Ele. Né? Se isso não fosse motivo suficiente, né, a gente tem outros textos da palavra que nos exortam a adorar o Senhor. Né? Então, se a nossa pergunta aqui era no começo, né? Por que eu devo adorar? Né? Primeiro, porque eu tenho uma ansiedade que existe dentro de mim e que precisa ser preenchido pelo Senhor. Né? Mas se isso não bastasse, eu tenho ordens claras de Deus de que eu devo adorá-lo, que eu devo me relacionar com Ele. E alguns versos nos dizem isso. Salmos 29, 2 fala: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Então, o que o salmista está dizendo, ele está dizendo claramente no imperativo para nós: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Né? E vejam só, pessoal, o nome do Senhor merece, né, essa atribuição. Então eu preciso conhecer bem esse Senhor, preciso conhecer bem o que Ele já fez, o que Ele faz e o que Ele ainda vai fazer. Né? E quanto mais eu conheço esse Senhor, mais eu estou habilitado e capacitado a adorá-lo e a cumprir essa ordenança. Não à toa, né, pessoal, vocês viram que os textos anteriores eram todos salmos, né? Porque o salmista é aquele cara que está concentrado na adoração dele, né? E ele como um filósofo, ele está refletindo pelos motivos da vida, né? E ali ele percebe que existe esse anseio insaciável. Mas temos aqui essa ordem clara, né? De atribuir ao Senhor a glória que o nome dele merece. Né?
Romanos 12:1, né, para a gente sair um pouquinho dos Salmos ali. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Né? Olha que interessante, né? Rogo pelas misericórdias de Deus. Está insistindo, falando, pessoal, isso aqui é tão importante que eu estou rogando aqui pelas misericórdias de Deus que vocês façam isso. Ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando a gente estuda no Antigo Testamento o sacrifício, né, parece que sacrifício vivo é uma coisa incompatível, né? Porque o que a gente vê é que o sacrifício envolve a morte. Né? E esse era o grande dilema de Abraão quando ele levou Isaac no monte. Né? Porque o que Deus estava pedindo para ele? Sacrifica o seu filho, o seu único filho, aquele que era o filho da promessa, né? Que demorou tanto para chegar, que agora está aí, sacrifica ele para mim. E o sacrifício vivo, santo, né, que é separado e é agradável a Deus, Deus se agrada desse sacrifício, ele fala que isso é um culto racional de vocês. Então, pessoal, envolve aqui uma decisão racional por adorar esse Senhor, né? Por oferecer esse sacrifício. Né? O sacrifício da sua... O que é o sacrifício vivo? É a sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor, né? Assim, dedique sua vida ao Senhor. Tenha como propósito de vida servir ao Senhor até o último momento da sua vida, né? Até o seu último respiro no leito de morte. Né? Porque esse é o culto racional de vocês. Gente, não tem nada mais racional para você fazer que não seja isso. Né? Pascal tentou ir lá pela lógica, né, do racional. Você perde menos se você acreditar em Deus. Né? Mas é além disso, é um Deus que você conhece, é um Deus com quem você se relaciona, é um Deus que tem significado para a sua vida, que você sabe o que Ele fez, você sabe qual é a relevância que Ele tem na sua vida de hoje. Né? E isso te traz esperança para o futuro. Então esse é um culto racional, pensado, decidido, né, de cada um de nós ali. Salmo 100, versos 1 e 2 diz: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Então olha só, né? A adoração ao Senhor não está reservada a algumas pessoas. Ela é um mandamento a todos os habitantes da terra. Tanto é que a gente vê textos falando que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, se você faz essa opção hoje, bom para você, né? Mas se você não faz, você vai se ajoelhar diante do Senhor e você vai adorar esse Senhor. Né? A gente costuma falar pelo bem ou pelo mal, né? Pelo amor ou pela dor, né? Mas vai, né? Todos vamos. Prestem culto ao Senhor com alegria. Então, envolve, apesar de a gente falar que é um sacrifício, né? Vivo, santo e agradável a Deus, é agradável a nós também, né? Porque envolve alegria. Né? Entrem na sua presença com cânticos alegres. Olha só, né, pessoal? A gente está falando o tempo todo de adoração, desde o começo aqui da aula, e é a primeira vez que fala de cânticos aqui, né? Quem lembra de cânticos foi a gente que estava tentando cantar as músicas dos salmos aqui, né? Mas isso é relevante também, né? Se a gente for pensar no que é de fato uma adoração. Eu acho que a gente tem a tendência de pensar em adoração, pensar em músicas, né? Pensar no louvor, né? As músicas que a gente cantou lá hoje. Né? Mas será que adoração é só música? É só cantar? Será que é isso? Nós vamos passar por isso, não vou dar spoiler hoje, né? Deu um pouquinho já. Né? Mas olha só, o salmista aqui, ele falou sobre habitar na casa do Senhor, ele falou sobre sede, ansiedade, né? Anseio. Né? Mas agora ele está falando de cânticos alegres aqui.
1 Crônicas 16, 29 diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Gente, é devida. Né? Não só ele é merecedor daquilo, mas aquilo é devido a ele, tem que ser dado. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Mais um, a gente falou de cânticos no outro, aqui está falando de trazer ofertas. Né? Trazer ofertas para os nossos dias, a gente já pode saber vários tipos de ofertas que a gente faz. Então, ofertar ao Senhor faz parte do nosso processo de adoração ao Senhor também. Né? Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. E Salmo 95, 6, que diz aqui: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Então o Salmo está falando: vem adorar. Prostrado, né? O seu corpo precisa expressar de alguma forma essa adoração. Está falando aqui prostrado e ajoelhado diante do Senhor, o nosso Criador. Ou seja, pessoal, se Ele nos criou, né, só o fato de nós existirmos aqui já é motivo suficiente para a gente buscar esse Senhor e estar conectado com Ele. Muito bem, então, antes da gente orar, e eu gostaria que a gente gastasse um tempo aqui entre nós adorando ao Senhor com oração, fazendo um resumo aqui, né? Por que eu preciso adorar? O íntimo do meu ser necessita se relacionar com o Criador. Nós concluímos isso, né? Mas se isso não bastasse, é uma ordem. Né? Então eu preciso buscar o Senhor. A próxima aula, nós vamos tratar sobre por que Deus precisa ser adorado. Né? E aí o precisa é bem relevante, tá, para a gente pensar. Deus precisa ser adorado? Ele precisa disso? Né? Fica aqui para a gente pensar. Né? O fato é que nós precisamos adorá-lo e precisa haver uma adoração a Ele. E existem motivos abundantes, né, na palavra, na nossa vida, para que a gente busque adoração ao Senhor. Então, na semana que vem, nós vamos explorar um pouquinho mais sobre isso. Aí, pessoal, o que eu queria... Nós vamos encerrar a aula hoje um pouco mais cedo, mas eu queria que a gente gastasse um tempo aqui em adoração ao Senhor. Né? E aí eu brinco com as crianças também, né, no cultinho, né? Eu falo assim, o que nós viemos aqui? É louvar a Deus, né? E eu falo, a gente louva a Deus como? De várias formas. Uma delas é cantando. Né? E por um acaso, nas noites que a gente vem, a gente canta com eles. Né? Mas ei, molecada, que jeito mais que a gente adora a Deus? Né? E eles falam, não falam? Né? Lendo a palavra, orando. Né? Estão aprendendo. Então é isso mesmo, né? Então, ler a palavra, oração, né? Contribuição, como a gente viu aqui, serviço, são formas de adorar o Senhor. É a nossa vida comprometida, envolvida com o relacionamento com o Senhor. Então, as próximas aulas vão trazer um pouco de luz aí para a gente. Então, pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês, só que eu queria que 2 pessoas, ao final, e aí eu peço para fazer, 2 pessoas fizessem, cada uma delas, uma oração ao Senhor, o adorando, né, por Ele ser o único merecedor da nossa adoração e intercedendo para que a gente tenha consciência disso a cada dia. Nessa semana que a gente vai passar aqui, que a gente busque estar conectado com esses conceitos, porque semana que vem a gente vai falar um pouco desse Deus todo merecedor aí da adoração. Quem se voluntariaria para orar no final? 2 pessoas, por favor. Calma. Alguém? Muito bem, Fábio. Quem mais? Mais uma? Não? Eu oro. Senhora? Desculpa, seu nome? Yuri? Então, Yuri ora também. Então,
Então, Fábio, depois Yuri, tá? A gente dá aqui uns minutinhos, aí eu te dou um toque aí, Fábio, para você orar, tá? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por o Senhor ter nos trazido aqui hoje, ó Deus, para podermos aprender mais de Ti. Senhor, nós pedimos para que não sejamos, o Senhor nos ajude a não sermos mornos, ó Deus, para que o Senhor não nos vomite, ó Deus, da Tua presença. Senhor, nós te agradecemos porque nos trazendo aqui, sabemos que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está promovendo, Senhor, a mudança nas nossas vidas, e pedimos para que nós venhamos, Senhor, a não nadar contra o fluxo, ó Deus, mas deixar ser levados pelo Teu Espírito, para que possamos, Senhor, testificar através das nossas vidas a nossa adoração. Que possamos estar, Senhor, buscando a Ti através da palavra e que não deixemos, Senhor, que as coisas deste mundo nos tirem da Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, pelo Teu amor, em nome de Jesus, amém. Aí, pessoal, então para a semana que vem, queria pedir isso, que durante a semana nos devocionais de vocês, reflitam sobre isso, né? Sobre esse Deus que é merecedor de toda adoração, e a gente vai na semana que vem, logo no começo da aula, a gente vai falar um pouco e trazer um pouco essas percepções de vocês, né? Das reflexões de vocês sobre o Deus merecedor de adoração. A gente começa assim a aula que vem, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom domingo para vocês.